Vamos relembrar lá da nossa primeira aula. Então, teste de memória aí. A primeira aula foi sobre o quê? O que é literatura. E eu disse o seguinte, nós temos indícios sobre o que é uma literatura e o que não é literatura. Falamos lá, a gente precisa ter subjetividade, o autor pode se colocar dentro do texto, ele pode gerar uma questão catártica, ou seja, de reflexão, de mudança e assim por diante, certo? Ou seja, quando a gente olha para tudo isso, começa a aparecer esses aspectos no barroco e no arcadismo, certo? Lá no quinhentismo, mais ou menos, bem mais ou menos. Vamos pensar o seguinte, o quanto de reflexão e de subjetividade tinha na carta de Pero Vaz de Caminha? Praticamente nada. Então, ele vai entrar nessa categoria do texto informacional, certo? Agora, quando eu penso no barroco e quando eu penso no arcadismo, a gente já vai ter esse passo a mais, tá? Esse adendo de um aspecto mais literário. Por fim, palavra-chave para vocês aqui, né? Na verdade não uma palavra, uma expressão-chave, que é a questão da influência europeia. Por que essa palavra, essa expressão é chave dentro do nosso contexto? A gente vai entender o seguinte, que essa literatura colonial, desse período colonial, vai haver uma grande discussão, se isso é uma literatura brasileira ou se não é literatura brasileira, por causa disso aqui, influência europeia. Então pensa, aonde que surgiu o barroco? Na Europa. Foi trazido para o Brasil e os nossos autores começaram a seguir. Aonde que surgiu o arcadismo? Na Europa. Foi trazida para o Brasil e os nossos autores começaram a seguir. Então, a influência europeia, ela é muito determinante, ela é muito forte para que haja essa discussão se é ou não uma literatura brasileira, certo? Então, isso aí é o que a gente precisa entender, precisa formular em relação ao conteúdo de hoje. Cai em provas? Com certeza cai em provas, né? É claro que a gente vai estudar profundamente o barroco e o arcadismo, que são movimentos muito importantes. Mas a gente precisa entender assim, como literatura colonial, o que pode aparecer numa prova militar, o que pode aparecer num vestibular para a gente. Essa ideia da independência. Não há efetivamente 100% uma independência entre os escritos brasileiros e os escritos portugueses predominantemente, tá? Além das influências europeias de uma maneira mais geral. Então, recapitulando o que nós vimos na aula. Literatura colonial não é uma literatura, tá? Uma corrente literária, é um recorte temporal, um recorte que vai de 1500 a 1822, quando a gente tem a independência do Brasil, certo? Nós temos 3 momentos dentro dessa literatura, quinhentismo, barroco e arcadismo, cada um com suas características, e nós vamos aprofundá-los em aulas específicas, e nós temos uma oposição ali entre a literatura informacional e uma literatura propriamente dita, literatura como a gente conhece, de poesia, de romances, de texto em prosa e assim por diante, tá bom? Galera, esse aí é a síntese de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, de tudo aquilo que a gente precisa conhecer. E não se esqueçam, aquela reflexão final, já que a gente estava falando de concurso, né? Aquela reflexão com a nossa frase aqui do Roosevelt, quando ele diz assim, é triste falhar na vida, porém mais triste ainda é não tentar vencer. E o que isso se relaciona com a nossa matéria? Matéria de concurso é difícil, passar no vestibular também mas isso não é motivo para a gente não se esforçar, para a gente não continuar na luta, para que a gente não estude. Ao contrário, né? É com os desafios que tem que vir a vontade de vencer. Galera, ficamos por aqui hoje. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Nos sigam nas redes sociais, nos curtam, compartilhem e não se esqueçam de ousar mudar o mundo através da educação.